São Bernardo, de Graciliano Ramos, para o vestibular da UFSC. Este vídeo não substitui a leitura do livro. O ideal é que você faça toda a leitura do livro, ou pelo menos inicie a leitura do livro e venha assistir a essa videoaula para pegar mais informações ou talvez para aprofundar alguns aspectos que estão aqui no livro. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o livro ou sobre qualquer outro da lista do vestibular, clique aqui no link, vamos marcar uma aula que eu posso te atender presencialmente ou de forma online e aí a gente pode efetivamente tirar todas as dúvidas sobre essa leitura. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou da leitura, se você tem alguma dúvida, de se inscrever no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Então vamos lá. Graciliano, querido, vamos lá. O livro São Bernardo é o segundo livro de Graciliano Ramos. Foi publicado em 1934 e faz parte do que a gente conhece ou costuma chamar de geração de 30. A geração de 30 vai tratar do regionalismo. E aqui a gente sempre precisa fazer um parênteses, fazer um apontamento por conta deste nome, desse adjetivo que é a literatura regionalista. Nós temos alguns ciclos de literatura regionalista que tenta retirar do espaço eixo Rio-São Paulo as suas narrativas. Então nós vamos ter as histórias que são narradas no Nordeste, como é o caso aqui de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, na Bahia especificamente, com o Jorge Amado, no Rio Grande do Sul, com o Érico Veríssimo, que são tentativas ali em meados dos anos 30, a partir dos anos de 1930, que vão tentar dar conta desse Brasil para além do eixo Rio e São Paulo. Então considere, sempre que você ouvir falar em livro regionalista, a intenção é que este livro retrate outros espaços que não sejam especificamente Rio e São Paulo. Sabendo disso, a gente precisa levar em consideração também que o Graciliano Ramos, ele era um autor que priorizava as questões brasileiras. Então, o que nós vamos ter aqui nesta obra é todo um recorte social, vai ser uma apresentação a partir de um microcosmos que é a Fazenda São Bernardo, de toda a problemática que nós vamos ter ali naquela década, na década de 1930. Então, antes de a gente falar especificamente do livro, da narrativa, do que é o romance São Bernardo, é importante que a gente considere algumas questões. Primeiro, nós estamos em um momento em que nós chamamos de República Oligárquica, ou então a Era Vargas. O que acontece no Brasil nesse momento histórico? Nós estamos um pouco distantes ali da proclamação da República e do final do período da escravidão, mas também nós não estamos efetivamente num período de modernização. Então as pessoas, os adultos daquela época, eles ainda têm resquícios daquele tempo colonial, de antes da República, da escravidão, mas eles já têm o olhar, já está se pensando num futuro. E esse futuro mais mecanizado, ele está associado diretamente ao capitalismo. A gente vai ter aqui essa polarização do capitalismo e do comunismo muito presente na obra, porque é o que está acontecendo no Brasil naquele momento. Nós vamos ter alguns personagens dentro do romance que vão se mostrar muito próximos desse comunismo que se esperava que se fosse colocar em prática. Inclusive, o Graciliano Ramos foi filiado ao Partido Comunista, esteve preso, inclusive, por conta de ser filiado ao Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, nós temos toda a questão do capitalismo presente aqui nessa obra, porque era o que acontecia na época, era o que a gente tinha na época. Há também um processo de modernização do meio rural, então não é só a modernização das cidades, mas há uma mecanização do meio rural, que nós também vamos encontrar aqui nesse romance. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, também a questão da escolarização. Na Era Vargas, nós tivemos um grande avanço na questão educacional.
considerando, claro, evidentemente, do tempo em que nós estávamos vindo. Então, não se imaginava, não se pensava que a educação deveria ser para todos. Na era Vargas, a partir de 30, começa-se realmente a ter uma preocupação com a educação para todos, justamente por conta do capitalismo que se impunha. Você precisa das pessoas escolarizadas, que no mínimo saibam ler e escrever, e você também vai ter essa mecanização. E essa mecanização, ela vai acontecer efetivamente justamente por conta da escolarização das pessoas. Então imaginem todas essa polarização, essas discrepâncias, esse momento em que nós estamos vivendo, o como isso era efervescente e como isso, num país tão grande como é o Brasil, poderia gerar retratos tão díspares, como é o caso aqui em São Bernardo. Pausa dramática. Considerem também que esse aqui é o segundo romance de Graciliano Ramos. Ele vai escrever Vidas Secas, que talvez seja a sua obra-prima, só vai ser publicado em 1939. Então, ainda nós estamos aqui construindo, o Graciliano está construindo aqui esse arcabouço de seus personagens que retratam o Brasil rural, mas é um Brasil que está tentando deixar de ser rural. Lembra que lá no Vidas Secas, ele vai contar a história dos retirantes, aqueles que saem da sua região para buscar uma melhor qualidade de vida no litoral, nas grandes cidades. Outra particularidade que a gente precisa considerar, e aí colocando os dois textos aqui em contraponto, é que em São Bernardo, que vem antes de Vida Seca, em São Bernardo a gente vai ter essa narrativa contada pelo olhar do latifundiário, pelo Paulo Honório, enquanto lá no Vidas Secas a gente vai ter a história narrada a partir destes retirantes, que realmente é a classe mais pobre, são aqueles que estão buscando ali uma melhor qualidade de vida. Sobre efetivamente a obra. Primeiro ponto, São Bernardo é o nome da fazenda na qual a história toda vai se desenvolver. Ela é o microcosmos que representa aqui o Brasil. Então nós vamos ter toda uma gama de personagens, cada um deles vai representar um extrato social da sociedade dos anos de 1930. Então considerem esse primeiro ponto, São Bernardo como sendo o centro de tudo o que acontece. A gente vai ter aqui a história de Paulo Honório. E Paulo Honório, ele vai tentar narrar a sua vida. Então, a gente já sabe, logo no primeiro capítulo, a gente já sabe, logo no começo da narrativa, que o Paulo Honório está narrando a sua vida em retrospecto. E ele vai fazer isso de uma forma muito perspicaz. Primeiro porque ele tenta, a partir da divisão do trabalho, que é muito importante, atentem a isso logo no primeiro capítulo, que ele vai tentar dividir o trabalho da escrita do livro. Então, é um livro sobre um livro. Sim, nós temos capítulos de metalinguagem aqui neste livro. Então ele vai dividir a escrita desse trabalho, ele tem por volta de 50 anos, e ele vai dividir a escrita desse trabalho entre alguns amigos. Então, se você fizer ali um apanhado geral nesse primeiro capítulo, no começo pode parecer até um pouco confuso, mas depois você vai engrenando na leitura, porque a leitura é muito fluida, muito fácil. O Graciliano Ramos tem essa particularidade dessa escrita seca, objetiva, direta, sem floreios, mas são muitos os personagens. Então, na divisão da escrita do livro, o Paulo Honório diz o seguinte, ele diz que o Padre Silvestre vai ficar com a moral e as citações. Então, ele quer que o livro dele tenha muitas citações. O João Nogueira vai ficar com a parte de pontuação, ortografia e sintaxe, ou seja, toda a parte de gramática. Já o Gondim, que é o jornalista, vai ficar aí responsável, então, pela parte literária, enquanto o Arquimedes vai ficar responsável pela parte da tipografia, da impressão do livro. E ele, Paulo Honório, vai colocar algum ou outro elemento ali da narrativa, ele, vai dar a ideia central, vai falar um pouquinho ali sobre a pecuária, sobre a agricultura, e vai pôr o nome dele na capa. Então, vejam que ele está distribuindo aqui todo o trabalho, como é que vai ser distribuído esse trabalho. Até porque ele diz, em algum momento, ele diz o seguinte, que a literatura é a literatura. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Então ele precisa, efetivamente, que alguém
coloque ali aquilo que sabe para poder fazer o livro ficar vendável. Só que o que acontece? Vai ficar uma porcaria, não vai ficar bom. E ele vai dizer, inclusive, que está pernóstico, que está enfadonho, que ninguém vai acreditar naquilo que está sendo contado. Então, os primeiros capítulos, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, vão dar conta desse processo em que ele tenta organizar a escrita desse livro. Mas, claro, não vai conseguir. No final do segundo capítulo, ele diz o seguinte: as pessoas que me lerão, pois tenham a bondade de traduzir isto em linguagem literária, se quiserem. Se não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar o escritor. Olha como ele fala, não pretendo bancar o escritor. É tarde para mudar de profissão. E o pequeno que ali está chorando necessita quem o encaminhe e lhe ensine as regras do bem viver. 2 capítulos perdidos. É ele dizendo, explicando pra gente o que ele pretendia, só que parece que não deu muito certo. Além disso, o pequeno está chorando, esse pequeno é o filho dele que está ali chorando, e ele próprio diz, então, 2 capítulos perdidos. Mas nós já lemos esses 2 capítulos. Então percebam que é um romance que vai tratar dessa questão da metalinguagem muito presente. Como é uma narrativa biográfica, então a partir do 3º capítulo ele vai começar efetivamente a dizer quem ele é, nós vamos ter aqui uma seleção de informações e nós vamos ter também o ir e vir do texto. Então ele não vai contar de maneira linear. Em alguns pontos ele vai se aprofundar, outros não, e inclusive ele vai dizer claramente, como o nome na capa não vai ser o dele, ele pode contar o que ele quiser, só que à medida que o texto vai se encaminhando, nós vamos percebendo que é tudo verdade, que tudo que está acontecendo ali, tudo que ele está contando, nos contando, ocorreu, realmente aconteceu. Então, o pacto ficcional se dá entre o escritor, entre o narrador e o leitor, porque nós acreditamos que ele efetivamente está contando suas memórias. Em linhas gerais, Paulo Honório é um homem de aproximadamente 50 anos, que passou muita fome, foi pobre, esteve preso, aprendeu a ler na prisão, aprendeu a ler em uma Bíblia protestante, saiu da prisão, trabalhou um pouco, conseguiu se aproximar de uma pessoa que era o proprietário da Fazenda São Bernardo, conseguiu, numa cena muito forte, inclusive, tomar a Fazenda São Bernardo para si. Depois que ele colocou a fazenda, então, de pé, o que falta para ele? Um herdeiro. Vejam que é a base do capitalismo, vejam que é a base do patriarcado. Ele precisa, então, de um herdeiro. Mas, como ele só trabalha, como ele não conhece muita gente por ali, ele está super envolvido com a fazenda, ele vai, então, buscar alguém para se casar. Ele encontra Madalena. Madalena é uma professora. Ele faz esse convite a Madalena, propõe ela a casamento, eles se casam, têm um filho e, por conta de seus ciúmes, Madalena acaba se suicidando. É isso. A história é sobre isso. Em linhas gerais, não temos mais nada a falar, em linhas gerais. Porém, o que nós vamos ter aqui é uma sucessão de fatos que vão mostrar a complexidade deste homem, a complexidade do Paulo Honório em relação ao mundo em que ele está vivendo, a como ele está vivendo, a como ele foi criado, como ele se fez, entre muitas aspas, evidentemente, mas como ele se fez para se tornar o dono de São Bernardo. Então imaginem uma narrativa de ascensão e queda, não da Fazenda São Bernardo, mas sim do personagem Paulo Honório. Consideremos aqui que ele é um homem sem família. Então, logo lá no começo da narrativa, a gente vai ter assim, possua certidão de nascimento, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivo para não desejarem ser conhecidos. Nós não sabemos que motivo é esse. Nós não sabemos o que foi que aconteceu com ele, né? Por que ele é sozinho no mundo. O que a gente sabe é que ele tem uma infância muito pobre, ele vende as cocadas da Negra Margarida, ele ajuda essa mulher e depois, inclusive, ele vai colocar a Negra Margarida dentro da fazenda, ele vai colocar uma casa especial para ela vai viver afastada da casa principal, mas ela vai viver ali. Então,
isto é uma sutileza do comportamento, do caráter do Paulo Honório, que o Graciliano Ramos deixa aqui pra gente. Então, ele é um homem terrível, ele é violento, os xingamentos que ele faz aqui aos que trabalham com ele são muito pesados. Ele diz, inclusive, sobre um deles lá, o Marciano, ele diz, você nem gente é. Então veja o nível da crueldade que ele imprime, mas ao mesmo tempo ele separa um espaço dentro da fazenda para manter abrigado aquela que cuidou dele enquanto ele era criança. Logo que ele fica jovenzinho, ele vai se apaixonar por uma moça, ele vai pretender casamento com ela, só que ela muito bonita, enfim, um outro rapaz se aproxima dela e ele acaba matando esse rapaz. E por conta disso, então, ele vai ser preso. Então, veja, ele é um assassino, né? Não foi à toa que ele matou, né? Foi por ciúmes. A gente já tem aqui uma primeira amostra desses ciúmes. Se a gente fosse fazer um contraponto com o seu livro Irmão Gêmeo, vamos dizer assim, que é o Dom Casmurro, lá do Machado de Assis, essa questão do ciúme está sempre presente. Ele matou, ele virou um assassino por conta de ciúmes. Então, assim, ele está preso por conta da sua reação à possível traição. Ele é um homem que não aceita a traição, que a gente nem sabe se realmente ele foi traído ou não. E é o que vai se desenvolver aqui ao longo da narrativa. Ao longo de todo o texto, a partir do momento, na verdade, em que a Madalena entra na história, o ciúmes acaba ficando muito presente. Ele vai se colocando numa situação de por que me trai? Né? Por que você não aceita quem eu sou? Ou eu não sou bom o suficiente para você, certo? Ele está então na prisão, lá ele vai aprender a ler em uma Bíblia protestante, guardem essa informação. Para quem vai fazer o vestibular, isso é realmente muito importante. Esses detalhes fazem toda a diferença na hora em que você está fazendo a leitura. Por que eu estou insistindo que a Bíblia era protestante? Porque a gente precisa fazer um contraponto com o protestantismo, a ética no capitalismo, né? Então, assim, a gente vai ter esse elemento que, de novo, tange o capitalismo, o fazer-se por si só. Certo? Né? Como é que eu cresço a partir do que eu estou me esforçando, do quanto eu estou me esforçando. E é isso que ele vai fazer então. Ele vai aprender a ler, vai aprender matemática, vai aprender a contar, e aí ele vai sair então da prisão, vai trabalhar na Fazenda São Bernardo, e o que a gente vai ter ali é o Luiz Padilha. E o Luiz Padilha, ele já é a segunda geração que está tomando conta da fazenda. Então ele está meio que só gastando o dinheiro da família, é um playboy, e ele gasta o dinheiro em mesa de jogo. Então o Paulo Honório encontra ali uma possibilidade. Ele vai emprestando dinheiro ao Luiz Padilha, mesmo que pouco, mas ele vai dando jeito de emprestar dinheiro ao Luiz Padilha e ele vai então querer, em algum momento, encontrar um momento certo, quando o Luiz Padilha estiver absolutamente enforcado, então ele vai querer tomar a fazenda. E a cena, o capítulo em que se desenvolve essa tentativa, né? O Luiz Padilha diz 80 contos de réis vale a fazenda, ele fala não, 35, não, vamos subir para pelo menos, vamos baixar para, não, 38. Então assim, ele vai ter uma barganha e ele vai conseguir. E ele ainda diz o seguinte: não tive remorso. Então ele vai depenar o Luiz Padilha e não vai ter remorso nenhum, né? Que se dane o outro, agora é comigo. E esse não tive remorsos se aplica à fazenda, porque depois, com a chegada de Madalena, lembrem-se, a Madalena ela é o motor dessa narrativa. Ele está contando essa história justamente por conta do suicídio de Madalena. O motor, em alguma medida, porque ele vai dizer, tem um elemento que aparece muito frequentemente no texto, que é o pio da coruja. E o professor Godofredo de Oliveira Neto, ele diz o seguinte, em um prefácio que ele escreve para uma determinada edição do romance, ele diz o seguinte: esse animal noturno que representa a morte ou a tragédia é também o conhecimento, portanto, o impulso da escrita. Então, quando o professor Godofredo fala do impulso da escrita, é justamente todo momento em que o Paulo Honório deseja escrever, deseja contar sua história para se refazer dessa culpa, para se refazer desse remorso, é através ou pelo ouvir
do pio da coruja. Ele escuta as corujas e ele tem então esse movimento. Não, eu preciso contar a minha história, eu preciso dizer. Só eu posso contar a minha história. Então é um elemento que eu tenho que ficar atento. Toda vez que você estiver lendo algum trecho que apareça ali a coruja, lembre-se disso. É o conhecimento, é a morte, que vai perpassar toda a narrativa, mas é também o conhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que eu errei. E ele vai falar isso várias vezes, inclusive da vida em vão. Pois bem, então ele assume a fazenda e ele vai mecanizar toda essa fazenda. Ele planta algodão e ele precisa lá de um maquinário, ele precisa de alguns funcionários que saibam operar essa máquina. E aí começa então a falar-se sobre educação, né? O que se espera da educação, né? E aí ele diz em algum momento assim, escola, que me importa que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Esses homens do governo têm um parafuso frouxo, metem o pessoal letrado na panha da mamona. Há de haver colheita? Então, quem sabe ler e escrever vai colher mamona? Vai se colocar ali? Não. Então, olha o pensamento dele, atentem para esse pensamento. Quanto mais a pessoa souber ler e escrever, for um letrado, for um intelectual, e essa palavra vai voltar várias vezes, mais ela vai se afastar do meio rural. Estamos em 1930, lembra de novo do contexto histórico. Era o que estava acontecendo. Quanto mais se estuda, menos se quer ficar ali na fazenda. E aí como é que os produtores rurais vão se manter? O ideal é então que não se tenha educação, né? De repente supus que a escola poderia trazer a benevolência do governador para certos favores que eu tensionava solicitar. Então ele repensa, tudo bem, eu vou alfabetizar os meus funcionários, mas eu vou alfabetizá-los não porque eu sou bacana e quero que todo mundo saiba ler e escrever, mas porque eu vou conseguir favores do governo. Então vejam como a educação é tratada nessa época por esse proprietário de terras, que está bem estabelecido. O que falta a ele, então, é o que nós já havíamos falado, que é um herdeiro. Ele precisa deixar essa obra para alguém. Não dá simplesmente para ele, né, ter ali tudo que ele tem, aquela fazenda, que ele inclusive já empurrou a cerca, ele já mandou matar, não fica muito claro se ele mandou matar o vizinho de cerca, empurra mais um pouco a cerca, refaz os limites da sua fazenda. Ele precisa ter um herdeiro. E ele é muito prático, ele é muito objetivo. Lá no capítulo 11 ele diz o seguinte: amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem nenhum rabo de saia que a provocasse. Então não é que ele olhou para uma moça e quis casar-se. Ele amanheceu querendo casar, quero um herdeiro, preciso de um herdeiro. E aí então começa o tititi, né? Vamos arrumar um herdeiro, vamos arrumar alguém para que ele possa casar-se. Então vai haver aí duas personagens, a Dona Glória e a Madalena. Atenção para o nome Madalena, também é um nome que vale a pena a gente atentar. Madalena é bíblico, né? Madalena se arrepende da vida que tinha, da vida que levava, e então começa a dedicar-se aos pobres, começa a dedicar-se ao outro. E é assim que é a nossa Madalena. A Madalena é uma mulher que foi muito pobre, ela e a tia, a Dona Glória, eram muito pobres. A Dona Glória lutou muito, fez muito trabalho forçado para poder dar educação para a Madalena e para que ela então se tornasse professora. E é o que acaba acontecendo, ela se torna professora e ela está lá naquela região. O Paulo Honório não está pensando muito bem em colocá-la como professora, ele vê que há uma possibilidade de que ela seja, então, sua companheira, afinal ele quer um herdeiro. E ele diz o seguinte, não há apaixonamentos, a cena do diálogo entre eles, em que ele propõe casamento para ela, é muito prática. Ele diz, olha, vai ser um negócio supimpa para você, vai ser muito bom, porque você já está em idade passada, ela conta 28 anos. E ele diz, tá vendo? Eu já não sou mais nenhuma criança, você também não. Acho que é o melhor negócio que a gente tem para fazer é casar-se. E a Madalena aceita, ela é muito cordata, inclusive, né? Ela diz assim, não, vamos esperar mais um pouco dele. Não tem por que esperar. Ela diz a ele, não há pressa, talvez daqui um ano eu preciso preparar-me. Um ano? Negócio com prazo de ano não presta. O que falta? Um vestido branco? Faça em 24 horas. Então ele quer casar muito rápido. Por quê? Porque ele sabe que o tempo está se esgotando, nós estamos falando de 1930, então essas pessoas não viviam tanto e ele queria muito ter o tal herdeiro. E o padre Silvestre, então, os vai casar.
A partir daqui, gente, começa então a queda de Paulo Honório, porque é a partir daqui que ele vai ver que ela está o traindo com absolutamente todo mundo. E ele fica realmente muito perturbado com isso. E como que é que ele vai sentir, por que ele vai sentir ciúmes dela? Porque ela começa a andar pela fazenda, ela fala com os funcionários, ela é muito amiga do padre, ela é muito amiga do Gondim, ela escreve artigos. Ele vai descobrir, então, que ela escreve esses artigos e que esses artigos, inclusive, são publicados, são aceitos. E ele diz algo aqui que acho que até hoje isso está presente, né? Esse livro está fazendo 100 anos, daqui a pouco faz 100 anos, e a gente escuta isso ainda nos dias de hoje. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento. Então ele já está arrependido aqui do fato de ela não ter religião e de ela ser materialista. E quando a gente fala materialista, a gente precisa considerar que ela quer boas condições de trabalho para os funcionários da fazenda. Ela quer escola para os meninos. Ela manda vir livros, materiais, ele paga aquele material enfurecido, porque ele não vê motivo para que aquelas crianças tenham, a meninada, aquela criançada, alguns termos, inclusive, bem fora de uso, que vão remeter aqui ao fato dessas crianças serem crianças negras. Ele vai insistir que aquelas crianças não merecem, não teriam o direito de ter escola. Para que eu vou dar escola para essas crianças? E ela sempre retruca, ela sempre falando, e ele insiste nisso. Mulher sem religião é capaz de tudo. Procurei Madalena e avistei-a derretendo-se e sorrindo para o Nogueira num vão da janela. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Então vejam, ele vai primeiro querer essa mulher pelo fato de ela ser inteligente, de ela não estar na rua, dela não estar na vida, dela não sair, dançar, participar de festas como as outras moças, mas quando ela está dentro de casa ele percebe, peraí, materialista, comunista, uma mulher sem Deus, e nem era tão sem Deus assim porque ela era bem amiga do padre, mas era uma mulher que tinha conhecimento e que sabia que a melhor forma de tratar aquelas pessoas era a partir do conhecimento e dando boas condições de trabalho para essas pessoas. Então, a ruína de Paulo Honório começa efetivamente com a chegada de Madalena. E ele sabe tanto disso agora, né, passado, tudo que aconteceu, ele sabe disso, tanto que ele faz essas intervenções e ele vai falar da culpa que ele sente. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. Então, lembra que ele acolheu aquela mulher que cuidou dele quando era criança? Então, assim, ele não era de todo mal, ele tinha alguma coisa ali que era boa. E aqui a beleza da construção desse personagem. Ele se vê como um monstro. No final do texto aqui, a gente vai ter essa passagem em que ele se vê as mãos muito grossas, o cheiro, ele fala muito do cheiro em que ele sente, inclusive ele nem dorme no mesmo quarto que ela, porque ele também não quer incomodá-la, mas ele se vê quase como um bicho. Mas, ao mesmo tempo, por que ele tá desse jeito? Porque foi a vida agreste. Essa vida agreste, essa vida seca, esse lugar de onde ele veio que o fez assim. Talvez, se ele tivesse podido ter uma educação melhor, talvez ele não tivesse sido tão rude, tão grosseiro, tão ruim para essas pessoas que estavam ali com ele, que conviviam efetivamente ali com ele. A violência não vai parar em nenhum momento, tá? A gente vai ter ali cenas em que, por exemplo, ele vai tratar com ela sobre essa desconfiança, ele é grosseiro e vulgar com ela cada momento mais, inclusive depois de ela ter dado à luz ao tal herdeiro, que no livro nem é citado o nome, ele não dá importância para essa criança chora muito, e essa mulher ela vai então se apagando, ela começa a sua participação falando de igual para igual com ele, mas toda a violência dele vai apagando. Ele diz inclusive coisas como: mulher não vai com carrapato porque não sabe qual o macho.
Assim ele vai encerrando, por exemplo, as discussões, os momentos de violência que ele tem com ela. Há de se considerar aqui que nós temos esses dois polos, né? O Paulo Honório é a rudeza da terra, enquanto a grosseria, o vulgar, é o duro, enquanto a gente vai ter a Madalena, que seria a sutileza do intelectual, da educação, o que a educação pode fazer pelas pessoas. Então o Graciliano Ramos vai usar esses dois polos para mostrar o quanto provavelmente a educação pode abrandar as violências humanas, pode abrandar a violência, especialmente dos homens que vivem nessa vida tão dura, tão agreste, tão sofrida. Para a gente encerrar, como é que essa mulher então perde a vida? Ela já está muito deprimida, muito doente, está se apagando e ela escreve muito. Há um momento então que ele está buscando tirar as corujas que estão no teto da casa e ele olha para o escritório onde ela costuma escrever e ele encontra lá uma carta. Como ele é muito bronco, ele não tem discernimento de que carta é aquela, para quem que é aquilo é um trecho da carta. E ali diz assassino, ele só fica com essa palavra, assassino. E aí ele pensa, poxa, alguém contou para ela que eu mandei matar o vizinho, que eu fui preso quando eu era jovem porque eu matei alguém. Ele fica muito incomodado com isso e vai tomar satisfação com ela. E essa cena, gente, é daquelas assim que se você está se preparando aí para fazer o vestibular, muito provavelmente é essa cena aqui que vai chamar um pouco mais de atenção, porque é uma cena muito delicada. No momento em que ela vai ser confrontada, é o último dia de vida dela, ela ainda ali, ela vai dar esperanças a ele. E que esperanças são essas? Ela está dentro da igreja. E ali ele vai confrontar e ela não vai negar, ela não vai dizer que ela não escreveu aquela carta, ela não vai dizer que não é para um homem, ela diz sim, é para um homem, e no momento certo você vai saber. E ela fala a ele que ela está sofrendo, que ela está muito triste, e ele, quem sabe então fazemos uma viagem, vamos ao Rio de Janeiro. Vejam, até no último instante ele quer comprar, ele quer resolver os problemas com o dinheiro. Mas não é sobre isso, não é mais sobre isso. Não é o dinheiro que vai fazer, uma viagem que vai fazer com que eles se reaproximem. E então ela não nega isso e ele fica confuso, né? O que será que é aquilo? Mas ela então não responde. Ela apenas diz a ele que ele tem que melhorar, que ele tem que cuidar do menino, que ele precisa cuidar melhor da fazenda, que ele não pode afastar as pessoas dele. Ele não entende nada disso. E na manhã seguinte, então, ela vai se envenenar e vai falecer. A partir disso, gente, acabou-se o romance, tá? A decadência aqui é total, inclusive a decadência da fazenda, porque ele vai descobrir que a carta era para ele, né? Era uma carta de despedida. Madalena então escreve a ele orientando e mostrando a ele que ele poderia ser um homem melhor e que ela gostava dele, que ela não sentia ódio dele e que ela esperava então que esse segundo momento da vida dele ele fosse um homem mais feliz. Ele diz lá no final, bem nas últimas linhas do livro, ele vai dizer que Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. E era algo, inclusive, que ela nunca falava. Então vejam como ele se auto-julgava no final da sua vida. E aí, então, o final é essa criança que chora e que a gente não sabe muito bem com que desfecho vai ter, mas se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade com meu filho. Que miséria. Então, uma vida de dor, uma vida de sofrimento desse homem, mas um homem com todas as suas complexidades e que merece, de alguma forma, um olhar com mais generosidade, um olhar nosso de generosidade. A gente começa a história com muita raiva, Paulo Honório, mas nós vamos, ao longo da narrativa, compreendendo que ele, em alguma medida, é fruto do seu meio e que, em alguma medida, há bondade nele. Mas essa violência pela qual ele passou
e ele se pergunta, talvez se eu não tivesse matado aquele homem, será que eu tivesse ido para a cadeia e não tivesse aprendido a ler? E se eu não tivesse aprendido a ler, eu não teria conseguido a São Bernardo? Ele se pergunta isso em algumas situações, ele volta a esse pensamento do o que podemos fazer de nossa vida. Então, já leu São Bernardo? Alguns dos pontos que eu falei aqui para você, você ficou com dúvida? Tem algum outro ponto aí que você gostaria de comentar comigo? Vamos conversar nos comentários, ou então, se quiser uma aula presencial ou uma aula online, clica no link que a gente pode conversar mais de perto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau!